Bora lá, nono ano, bora novamente aqui, nosso quinto vídeo. Então a gente vai começar efetivamente agora a todas as características, ou rever, porque você já viu isso no ano passado, rever as características sobre potenciação e radiciação, tá certo? Rever as características dessas duas operações matemáticas, tá? Então bora lá, diretamente aqui, a explicação advinda direto do seu livro. Você sabe quem são os nomes dos itens, então nós vamos rever aqui os nomes dos itens, certo? Então, por exemplo, 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Você sabe que este número significa a base, né? A base é o número que se repete, tá certo? Que se multiplica várias vezes. Isso aqui é chamado de expoente. O expoente é a quantidade de vezes que a base se multiplica. E o resultado da operação é chamado de potência, certo? A operação se chama potenciação. O resultado se chama potência, tá? Então, atenção para isso, por favor. 8 é uma potência de 2. Essa frase, 8 é uma potência de 2. 8 é uma potência de 2, claro. Por quê? Porque eu consigo chegar no 8 realizando uma operação de potenciação com 2. 2 elevado a 3 é 8, ok? Então, 8 é uma potência de 2, significa que o 2 é uma raiz do 8. O 2 é uma raiz de 8. Que raiz o 2 é? O 2 é a raiz cúbica. Por quê? Porque o 2 elevado a 3 é que dá 8. Então, se um número é potência do outro, é porque o outro é raiz do 1. Certo? Raiz no mesmo índice, você lembra disso, né? Você lembra bem disso. Tá? Então, olha só, vamos dar uma branqueada aqui na tela para a gente poder escrever. Então, aqui está. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então eu posso dizer que 27 é potência. 27 é potência de 3. Pronto, eu sei que 27 é potência de 3. O contrário, né, a raiz de 27 é a raiz cúbica. Ó, a raiz cúbica de 27 é 3. Então eu posso dizer que o 3 é raiz de 27. É uma raiz. Na verdade, que raiz? Ele é raiz cúbica de 27. Isso a gente já explicou. Certo? Então, 27 é uma potência de 3. Que potência exatamente? 27 é a terceira potência. É a terceira potência do 3. A primeira potência do 3 é o 3, a segunda potência do 3 é o 9, a terceira potência do 3 é o 27. Certo? Ou a terceira potência, você sabe que a gente chama também de cubo, né? Terceira potência, cubo. 27 é o cubo de 3. Pronto, bora lá. Ok, só foi um lembrete, nada de novo aqui. Existe uma coisa importante para você não esquecer. Não pode, pelo amor de Deus, esquecer isso. Toda potência de uma base positiva também é positiva. Olha só. Toda potência de uma base positiva, ela também é positiva. Então, 3 elevado a 2. 3 positivo. Isso aqui dá 9. 3 elevado a 3. O 3 positivo. Isso aqui dá 27. 3 elevado a 4. O 3, a base positiva. Isso aqui dá 81. E aí vai. Certo? Então, toda potência que tem uma base positiva, essa potência também é positiva. Então, o 3 positivo, a potência positiva. O 3 positivo, a potência positiva. A base positiva, a potência positiva. Sempre. Tá? Agora, se a base da potência for negativa, se a base da potência for negativa,
Então, a gente escreve base negativa assim, ó. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao cubo, menos 3 elevado à quarta potência. Vou pegar os mesmos números lá de cima, só que com sinal negativo agora. João, e se eu escrever assim, menos 3 elevado ao quadrado? Deixa que daqui a pouco eu explico isso, a diferença. Então, isso aqui não importa. Agora não. Quando a gente fala de potência de base negativa, a base tem que estar elevada à potência. Então, tem que ter o parênteses. Significa que esse 2 está elevando o menos 3. Significa que o sinal de menos pertence ao 3. O sinal de menos pertence à base. Então, atenção. Quando o sinal de menos está dentro dos parênteses, o sinal de menos é parte da base. Pertence à base, certo? Então, olha o que acontece quando você eleva um número negativo. Menos 3 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. Ora, quando você multiplica menos 3 com menos 3, são dois números negativos sendo multiplicados. O resultado disso é um número positivo, certo? Menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Tá? Olha só, quando eu tenho menos 3 elevado à terceira potência, isso aqui significa menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que é que acontece? Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 vezes menos 3, menos 27. Ou seja, o 9 vezes o menos 3 dá menos 27. Então, note bem. O expoente é par. O expoente é par, você vai multiplicar um negativo com um negativo. A potência, ou seja, o resultado da potenciação é positivo. O expoente é ímpar. O expoente é ímpar, você vai multiplicar um negativo com um negativo que fica positivo. E vai multiplicar o positivo com um negativo. A potência é negativa. O resultado é negativo. A mesma coisa acontece com menos 3 elevado à quarta potência. Isso aqui, menos 3 elevado à quarta potência. Isso aqui é um expoente par. Um expoente par vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então o que vai acontecer? Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 vezes 9, 81. Ou seja, resumidamente, a nossa frase está aqui. Toda potência que tem base positiva sempre vai ser positiva. Tá aqui. Tá? 2 elevado a 2 igual a 4. 2 elevado a 3 igual a 8. Base positiva, potência positiva. Base positiva, potência positiva. Certo? Agora, se a potência tiver base negativa, lá vai. Menos 2 elevado a 2. Isso aqui fica 4 positivo. Menos 2 elevado a 3. Isso aqui fica menos 8. 8 negativo. Porque se a base for negativa, a potência será positiva se o expoente for par. Expoente par, potência positiva. Expoente ímpar, potência negativa. Pronto. Não esquece isso, por favor. Certo? Não esquece isso, por favor. A base é negativa, o resultado pode ser negativo ou positivo da potência de acordo com o tipo do expoente. Expoente par. Só para não esquecer, expoente par tem P de positivo, certo? Expoente par tem P de positivo, certo? Agora, tudo bem, qual é a diferença? Agora, preste atenção a isso, que eu sei que muita gente confunde. Anote aí no seu caderno, está acompanhando com o caderno de lado? Está acompanhando? Porque anote isso agora. A diferença entre fazer isso aqui e fazer isso aqui.
com e sem parênteses. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Este sinal de menos, anote isso no seu caderno, este sinal de menos pertence à base. Ele é um sinal de menos do menos 2. Então, esse cara aqui, esse sinal de menos, pertence à base. Ou seja, pertence ao menos 2. Então, isso aqui funciona. Certo? Esse sinal de menos aqui não pertence à base. Ele pertence à potência. Ou seja, se ele pertence à potência, esse sinal de menos vai ficar no resultado final. Veja, o sinal de menos está aqui. Ele pertence à potência. Ou seja, vamos resolver esse cara aqui. Esse cara aqui resolvido, menos 2 elevado a 4. É 16 positivo. 16 positivo. Por quê? Porque o expoente é par. O expoente é par. O sinal de menos pertence à base, então é uma base negativa. A base negativa elevada a 4 vai dar, no caso aí, 16. Esse cara não. Esse sinal de menos pertence à potência. Porque ele vai ser repetido aqui, esse sinal de menos vai ser repetido, e aí você resolve o restante. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, menos 2 elevado a 4 dá menos 16. Menos 2, dentro dos parênteses, menos 2 elevado à quarta potência vai dar 16 positivo. Não esquece isso, por favor. Certo? Não esquece isso, por favor. O sinal de menos dentro dos parênteses pertence à base. Então ele sofre com isso aqui, essa regrinha. O sinal de menos fora dos parênteses, não existindo parênteses, então esse sinal de menos tem que ser resolvido depois da potência. Certo? Se você quiser lembrar assim é melhor. Resolva primeiro o que tem dentro dos parênteses. Bom, o que tem dentro dos parênteses é menos 2. Então menos 2 está ali dentro dos parênteses. Nesse caso aqui, resolva primeiro a potência, porque a potência é mais importante que o sinal de subtração. Então, 2 elevado a 4, 16. O sinal de menos foi simplesmente repetido aqui para resultar em menos 16. Tranquilo? Somente isso. Tá certo? Não esquece esses detalhes. Bora lá. Vamos descer aqui para ter um bocado de coisa. Ó, pronto. Calcule as potências a seguir. Vê como é simples. Menos 7 elevado a 2, 49 positivo. Menos 7 elevado a 2, o menos está separado, vai ficar menos 49. Menos 5 elevado a 3 vai ficar menos 125. Este cara aqui é ímpar. Se este cara é ímpar, a nossa potência é negativa, né? Então a base é negativa, o expoente é ímpar, dá menos 125. Isso aqui também vai dar menos 125, mesma coisa. Menos 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64. Isso aqui é a base, vai ficar 64 positivo, porque esse cara é par. Isso aqui não é potência de base negativa, então repete o menos e bota 64. Agora, quanto é menos, ó, aí, olha que interessante aqui. Vê o que a professora preparou, o livro preparou. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, 64. Então, isso aqui é 64. Mas tem um sinal de menos aqui de fora. Então, menos 64. Ou seja, menos 2 elevado a 6. Menos 2 elevado a 6 é 64. É o que você tem que resolver primeiro. Se você tem um sinal de menos aqui e você tem uma potência aqui, certo? Você tem que resolver primeiro a potência. O sinal de menos você resolve depois. Pronto, vai ficar assim. Resolveu a potência. Certo? E aqui, menos 10 elevado a 0. Ora, menos 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1 positivo. Então isso aqui fica 1 positivo. Mas tem um sinal de menos aqui fora, que você vai ter que repetir aqui. Não pode esquecer. Faz a potência primeiro, qualquer número elevado a 0 dá 1. E depois o sinal de menos que está do lado de fora da potência. Certo? Ok, não preciso responder o restante aqui para você. O que será que eu preciso? Vamos ver se eu preciso responder o restante para você. Olha só. Aqui, porque tem alguns aqui que são mais armadilha, né? Ó, menos 0,9. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o menos de fora. Esse aqui a gente só vai resolver depois, certo?
0,9 significa menos 9 sobre 10. Menos 9 sobre 10, tá certo? Aí, isso elevado ao cubo. Como essa potência está elevada ao cubo, como essa potência está elevada ao cubo, o resultado da potência é um resultado negativo também. Então, base negativa elevada a expoente ímpar. Base negativa elevada a expoente ímpar. Qual é o resultado? Vamos lá. Vou repetir o sinal de menos aqui, que ele vai ser usado depois. É a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa que a gente fazer isso aqui. Menos 9 ao cubo, 10 ao cubo. Pronto, menos isso. Tá certo? O que é que a gente vai ter? Se você quiser fazer, né? Se quisesse fazer, né? Eu vou fazer o seguinte. 9 ao cubo. E agora eu me lembro quanto é 9 ao cubo. 9 vezes 9 vezes 9. Né? É 81 vezes 9. 81 vezes 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. 729. Então isso aqui vai ficar 729 sobre 1000. 729 sobre 1000 negativo, porque foi elevado a 3, ele continua negativo, certo? Aí o que é 729 sobre 1000? 729 sobre 1000 é menos 0,729. Menos 0,729. Menos com menos, né? O sinal de menos de fora com o sinal de menos de dentro vai ficar positivo, né? Toda vez que tiver um menos fora do parêntese e um menos dentro do parêntese, isso vai ficar 0,729. Essa é a resposta, 0,729. Eu transformei esse cara, você já sabe, né? 729, a vírgula está aqui. Eu tenho 1, 2, 3 zeros, a vírgula tem que fazer 1, 2, 3 passeios para chegar aqui e ficar 0,729. Resposta da questão de número, da questão da letra I. A outra aqui, olha o que nós temos. Menos 9 sétimos elevado a 2. Menos 9 sétimos. Como o menos está dentro dos parênteses, então isso é a mesma coisa que fazer 9 sétimos ao quadrado. Tanto faz. O resultado vai ser positivo mesmo, né? Isso aqui vai ser 9 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. Isso aqui vai ser 81 sobre 49. Não tem como simplificar, esse é o resultado. 81 sobre 49. E aqui, essa aqui é diferenciada. Preste bem atenção. O 2 só está elevando o 9. O 2 só está elevando o 9. Isso é uma preocupação que eu tenho com fração. Veja só, se a fração está assim, A sobre B elevado a M. A sobre B, tudo isso é elevado a M. Então, o M tem que ser distribuído. A gente já viu isso. Vai ficar A elevado a M dividido por B elevado a M. Pronto. O A sobre B fica distribuído. Quando a gente tem A sobre B elevado a M, desse jeito, é só o A que está elevado a M. Preste bem atenção. Esse expoente só pertence ao A. É o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o menos se mantém, certo? O 7 se mantém, porque não tem nada no 7, nada. E o 9 vira 81. Pronto, só isso. Menos 9 ao quadrado sobre 7. Esse quadrado está elevando somente o numerador, tá? Cuidado com isso, cuidado com isso. Pode cair para você, você tem que entender na hora de ler isso, certo? Então, redija um texto explicando as diferenças entre as potências, que são as duas últimas que caíram aqui, né? Bom, em primeiro lugar, né, se você for redigir um texto, nesse caso aqui, o 2 está elevando a fração inteira, então o 2 tem que ser distribuído. E como o 2 é par, o resultado dessa potência aqui é positiva. Corta-se isso aqui, né? Corta-se o menos, tá certo? E o resultado é positivo. O que nós temos aqui é o seguinte, o 2 só está elevando o 9, não está elevando a fração toda, é a segunda diferença. E esse menos aqui não é um menos que pertence à base do 9, é o menos que pertence à fração, então o resultado tem que manter esse menos aqui. É a última coisa que você vai fazer, é esse menos aí, certo? Pronto, então aí você redige as diferenças, né? Você podendo explicar isso,
significa que você entendeu. Acho que nós temos aqui um... Oh, peraí. Pronto. Ainda está riscando, eu não queria riscar. Pronto, aqui, cadê? Ok, pronto. Deixa eu desligar o riscado, pronto. Certo? Bora lá. Vamos para as propriedades da potenciação, ou seja, regras que acontecem com a potenciação. A primeira propriedade é a chamada multiplicação de potências de mesma base, certo? Então, na multiplicação de potências de mesma base, por exemplo, 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à quinta potência. Isso aqui é uma multiplicação entre duas potências. Isso aqui é uma potência de base 3, isso aqui é uma potência de base 5. A multiplicação entre potências de mesma base. O que é que você vai fazer? Você vai repetir a base e somar os expoentes. Isso é a mesma coisa que 3 elevado a 9. Pronto. Note, tem que ser uma multiplicação. Não pode ser outra operação aqui. Não pode ser soma. Tem que ser uma multiplicação. Então, na multiplicação, você soma. Na multiplicação de potências de mesma base, você soma os expoentes. Tá certo? Tá aqui. A explicação é muito simples. A explicação está aqui, inclusive. Certo? Por quê? Porque, veja só. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Você já sabe disso. Aí tem esse sinal de vezes. Esse sinal de vezes. 3 elevado a 5. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. É tudo uma grande multiplicação de 3. Né? Então aqui está o meu 3 à quarta potência. Aqui está o meu 3 à quinta potência. Mas se você for contar quantos 3 tem agora? Quantos 3 tem agora aqui? Aqui tem 9 3. Então isso aqui significa 3 à nona potência. Por isso que se soma. Certo? Ok? Não esquece. Mesma potência de mesma base, a gente repete a base se elas estiverem multiplicando. Se elas estiverem multiplicando. Cuidado com isso, vai ter gente que vai confundir isso aqui, ó. 3 elevado à quarta potência mais 3 elevado à quinta. Não posso fazer. Isso aqui é um sinal de mais. Entre as potências de 3, aqui tem um sinal de mais. Não faço nada. Certo? O que a gente está vendo é como faz com a multiplicação entre as potências. Multiplicação de potências de mesma base. Certo? Ok. Prosseguindo. Vamos descer aqui. Divisão de potências de mesma base. A divisão ela pode ser escrita de várias maneiras. Eu posso fazer assim, ó. 3 à oitava dividido por 3 à quinta. Ou eu posso escrever assim, 3 à oitava dividido por 3 à quinta. Tudo isso é divisão. Os caras escrevem divisão também com 2 pontos. Então eles podem escrever assim, 3 à oitava dividido por 3 à quinta. Não importa a forma de escrever. Não importa a forma de escrever. Certo? Por que não importa? É tudo divisão. Certo? Vocês sabem que existem as 3 formas de escrever a divisão. Como é que você faz? Divisão de potências com a mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. O que está antes do sinal de dividir, você bota aqui, depois você faz menos o que está depois do sinal de dividir. Isso vai dar 3 elevado à terceira potência. Mesma coisa aqui. 3, 8, que está antes do sinal de dividir. O sinal de dividir é a fração, né? é o traço da fração. 8 menos esse cara que está aqui, 5. Resultado, 3 elevado à terceira potência. Mesma coisa aqui.
Isso aqui é igual a 3, o sinal, o expoente que está antes da divisão, 8, menos o expoente que está depois da divisão, o 5. 3 elevado a 8 menos 5, 3 elevado a 3. Só isso. Repete a base e subtrai os expoentes. Coloca o expoente que está antes do sinal de divisão, certo? E depois bota menos e bota o expoente que está depois da divisão. Isso pode gerar alguns problemas. Certo? Problema não, né? As pessoas confundem. Dá uma olhada nisso aqui. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 9. Isso aqui tem que ser 3 elevado a 5 menos 9, que tem que ser 3 elevado a menos 4. Pode expoente negativo? Claro que pode. Pode expoente negativo. Tá? Outra coisa, de novo, cuidado para a sua prova, você não fazer uma besteira dessa. 3 elevado a 8 menos 3 elevado a 2. Não posso fazer nada. Isso aqui é uma subtração. Nós estamos trabalhando com o que acontece com a divisão. Divisão. Certo? Ou seja, quando tem um sinal de menos aqui, é a mesma coisa quando tem um sinal de mais entre potências. Não faço nada. Certo? Não faço nada. Tá? A explicação do porquê isso acontece está aqui. Né? Veja, se eu faço 3, 8 para 3 quintos, né? 3, 8, vamos limpar tudo isso aqui. Ó, vamos limpar tudo isso aqui. Se eu fizer 3 oitavos dividido por 3 quintos, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Vezes 3. Tudo isso dividido por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Certo? 3 multiplicado, corta com 3 multiplicado. 3 multiplicado, corta com 3 multiplicado. 3 multiplicado, corta com esse 3 multiplicado. Esse 3 vezes, corta com esse 3 vezes. E esse 3 vezes, corta com esse, corta com esse. Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 só, lá em cima. 3 vezes 3 vezes 3 dá 3 ao cubo sobre 1. Porque aqui todo mundo foi cortado, fica 1. 3 ao cubo sobre 1 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Resultado, está provado, que 3 elevado a 8 menos 5, porque é o que a gente vai fazer, é 3 elevado a 3. Pronto, está provado. Ok? Potências divididas. Divisão de potências de mesma base. João, e se for assim? 5 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Não tem o que fazer. São bases diferentes. Não tem o que fazer. São bases diferentes. Certo? Bora lá. Tem mais. Potência de potência. Certo? Potência de potência. Olha o que é potência de potência. Quando você tem uma potência, tipo 2 elevado a 5, e essa potência é a base de outra potência. Então veja, 2 elevado a 5 é uma potência, mas 2 elevado a 5 é base do 3. Então quando acontece isso com parênteses, é sinal que 2 é a base da potência de dentro e 2 a quinta é a base da potência de fora. Você repete a base de dentro e você multiplica os expoentes. Multiplica os expoentes. Isso fica 2 elevado a 15. Pronto. Note, isso aqui é uma potência de uma potência. Tem que ter parênteses, certo? A potência de uma potência. O que é que você faz? Repete a base de dentro e multiplica os expoentes. E tem um jeito fácil de saber, né? Ó, é por causa disso. Ó. 2 elevado à quarta, tudo isso elevado a 3. É a mesma coisa que 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Isso aqui é multiplicação de potência de mesma base. Aí vai ficar 2, repete a base, soma os expoentes. 12 é a mesma coisa que multiplicar. Certo?
Então, se eu tiver aqui 3 elevado a 6, tudo isso elevado a 3, o resultado é 3 elevado a 18. 6 vezes 3. Tá? E aqui tem um alerta aqui embaixo que é importante. Não confunda, vê, isso aqui é potência de potência. Isso aqui não é potência de potência. Quando não tem os parênteses, isso aqui é uma potência que eu tenho que resolver primeiro. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é 32. Então a gente vai pegar essa base, significa 2 elevado a 32. Certo? Por quê? Porque 2 à quinta é 32. Agora, isso aqui a gente faz 2 elevado a 2 vezes 5, que significa 2 elevado a 10. Tá vendo a diferença? Tá vendo que os resultados deram diferentes? Então existe uma diferença entre você ter uma potência de uma potência e você ter um expoente que está elevado a uma potência, a um outro expoente. Então, isso aqui não é considerado potência de potência. Isso aqui é considerado o 2 elevado a uma potência. 2 elevado a 2 elevado a 5. Isso significa 2 elevado a 32. Resultados diferentes, casos diferentes. Tá certo? Bora lá. Aí é por isso que deve ter umas perguntas aqui. Pronto. Olha só, a outra propriedade da potenciação que eu já tinha mostrado. Eu já tinha mostrado a chamada propriedade distributiva. Distributiva significa distribuir. Distributiva significa chuveirinho. O professor chama de chuveirinho. Como é que isso funciona? Muito simples. Se você tiver uma potência em que a base é uma multiplicação, uma potência, veja, o 5, ele está elevando o resultado da multiplicação. O 5 está elevando o 2 vezes 4. Óbvio que você pode resolver assim. 2 vezes 4 é 8. Você pode resolver assim, não pode não? 2 vezes 4, 8. Resolve isso, 8 elevado a 5. Ou seja, aquele 2 vezes 4, tudo isso elevado a 5, é 8 elevado a 5. Mas, quando você não tem como saber que valores são esses, aí você pode fazer esse jogo aqui. Ó. Eu vou pegar aqui e escrever de novo. 2 vezes 4, tudo isso elevado a 5. O 5 pode ser distribuído, chuveirinho. O que vai fazer? 2 elevado a 5 vezes 4 elevado a 5. Então, a potenciação, ela consegue se distribuir para uma multiplicação. A potenciação consegue se distribuir para uma multiplicação. Do mesmo jeito como a multiplicação, ela pode se distribuir para a soma. A multiplicação pode se distribuir para uma soma ou subtração, né? Mas pode. Veja, isso aqui, você distribui o 3, vai ficar 3 vezes 4, mais você distribui o 3. 3 vezes 5. Nesse caso aqui, a multiplicação está se distribuindo para todos os números que estão sendo somados dentro. Nesse caso aqui, a potenciação, ela está se distribuindo para todos os números que estão se multiplicando dentro. Tá certo? João, e se eu, olha só, para não confundir, aqui tem que ser uma multiplicação, para não confundir. Ah, mas e se eu fizer isso? 2 mais 4 elevado a 5. Pode distribuir? Não. Não pode distribuir. Não é distribuindo que a gente resolve quando a soma está dentro. Não. Potência se distribui para multiplicação. A potência, o expoente, se distribui se aqui dentro for uma multiplicação. Ok? Bora.
Também existe a propriedade distributiva da potenciação em relação à divisão. Em relação à divisão, você também pode distribuir. Então, significa o seguinte, olha só, 18 dividido por 5. Tudo isso elevado à terceira potência. Isso pode ser feito assim. 18 elevado à terceira potência, eu distribuí, dividido por 5 elevado à terceira potência. Pode ser? Pode ser. Certo? Vamos escrever na forma de fração. 18 dividido por 5, tudo isso elevado à terceira potência. Pode distribuir? Claro que pode, é uma divisão, né? Então o 3 vem para cá, o 3 vem para cá. É a mesma coisa que fazer 18 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. Tranquilo. Eu posso fazer isso com a subtração, por exemplo, 18 menos 5 elevado à terceira potência. Eu posso distribuir? Não, você não pode distribuir, porque isso aqui não é uma divisão, nem é uma multiplicação. Não pode distribuir. Você pode fazer o seguinte, você resolve essa subtração, 18 menos 5 é igual a 13. 13 elevado à terceira potência. Pronto, a resposta é 13 elevado à terceira potência. Quer saber quanto é isso? Vai lá e faz 13 vezes 13, 169. 169 vezes 13. Aí você descobre quem é 13 elevado ao cubo. Ok? Mas distribuir... eu só posso distribuir a potência ou se for uma divisão ou se for uma multiplicação. Aqui dentro, se for uma subtração ou se for uma soma, eu não consigo distribuir. Tá certo? Ok? Bora lá. O que acontece quando você tem uma potência com expoente negativo? Potência com expoente negativo. Outra propriedade, né? Outra característica. Olha só. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2. O que é que você faz? Muito fácil. Né? 3 elevado a menos 2 é uma fração. O 3, na verdade, é uma fração, né? Você sabe que o 3 é uma fração. Então, eu vou transformar o 3 numa fração. O menos 2 vai permanecer aqui. Eu só fiz transformar 3 em 3 sobre 1. Quando você tem uma potência de expoente negativo, uma potência com expoente negativo, você tem que inverter a fração. Ó, vai ficar 1 sobre 3. Tudo isso, aí eu inverto o sinal. Pronto. Eu inverto o sinal. Se o sinal é negativo, eu inverto para positivo. Só isso. Aí isso aqui vai ficar, obviamente, como você já sabe, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Por quê? Porque eu distribuí o 2. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. 1 sobre 9. Então, 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 nono. Certo? Tudo bem? E aí, veja que isso foi explicado aqui, ó. Isso foi explicado aqui. Ele vai fazer a divisão de números com expoentes menores na parte de baixo da divisão. Vamos explicar isso escrevendo. Eu prefiro eu escrevendo, o livro está aí explicando, mas eu vou fazer isso aqui, certo? Então, olha só, eu já tinha falado sobre isso. Imagina, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 8. Pronto, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 8. Você já sabe que isso fica 2 elevado a 5 menos 8, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que você aprendeu agora, 1 sobre 2 elevado a 3. Pronto, você não aprendeu isso? 1 sobre 1, é só inverter a fração? Pronto, então você sabe que isso aí vai dar 1 sobre 2 elevado a 3. Mas vamos provar por quê? Ora, aqui em cima você tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E aqui embaixo você tem 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 8 vezes. Não é? Aí se você for cortar, 2 com 2, isso aqui fica 1, isso aqui fica 1. Vezes 2 com 2, isso aqui fica 1, isso aqui fica 1. Vezes 2 com 2, isso aqui fica 1, isso aqui fica 1. Vezes 2, vezes 2, isso aqui fica 1, isso aqui fica 1. Vezes 2, vezes 2, isso aqui fica 1, isso aqui fica 1. O resultado disso é que na parte de cima não tem mais nada, só o número 1. E na parte de baixo tem essa parte aqui. 2 elevado a 3. Oh, olha aí. Certo? Aí se você quiser resolver, 1 sobre 8. Acabou. Mas eu acabei de provar que quando o expoente de uma potência é negativo, você tem que inverter a fração e manter o de baixo, né, o número elevado aos expoentes corretos. Se essa fração fosse, não tivesse 1, pronto. Se o número fosse 3 quintos elevado a menos 4. 3 quintos elevado a menos 4. Qual seria o resultado? Seria 5 terços elevado a 4. Eu inverti a fração e troquei o sinal do expoente. Aí agora vai ser 5 quartos sobre 3 quartos. Pronto. É isso. Distribuir. Quer dizer, primeira coisa, eu inverti a fração. Ok. Inverti o sinal da potência. Ok. E depois eu distribuí a potência. Está aqui. Tudo tranquilo, do mesmo jeito como você. As regras são essas. Vai aparecer um bocado de coisa perguntando. Então lá vai. Aqui, ó, mostrando aqui tudinho como é, papapá. Então, se um determinado A, que é um número inteiro, é elevado a menos n, o resultado é 1 sobre A elevado a n. Nenhuma novidade. É só inverter a fração. E se for uma fração, você também só inverte a fração e, claro, inverte o expoente. Inverte o sinal do expoente. Tá? Olha só, algumas perguntas sobre propriedades, bem rapidinho. Isso aqui é 3 elevado a 7, porque você soma. Isso aqui é 5 elevado a 5, porque você subtrai, né? 8 menos 3, já que isso aqui é uma divisão, fica 5. 2 mais 5, porque isso aqui é uma multiplicação, certo? Aqui, olha como é que vai ficar. Vamos distribuir. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Quiser calcular, boa sorte. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes elevado a 2, isso aqui é 576. Certo? Só fiz o cálculo. Tá? Olha aqui agora. Olha aqui agora. Vê só. Isso aqui pode ser resolvido como? Colchetes. Certo? Colchetes. Menos 0,2 é menos 2 sobre 10. Menos 2 sobre 10. Elevado a 3, elevado a 4. Menos 2 sobre 10, simplificando, é menos 1 quinto. Então lá vai. Colchete, menos 1 quinto, simplificado, elevado a 3, elevado a 4. Como aqui existe o colchete para separar, então isso é a mesma coisa que dizer menos 1 quinto elevado a 12. Por quê? Porque você vai multiplicar essas duas aqui, potência de potência. 3 vezes 4. Menos 1 quinto é uma base negativa. Menos 1 quinto é uma base negativa. Certo? Então, quando ele for elevado a um expoente par, ele tem que ficar positivo. Então, é a mesma coisa que escrever 1 quinto positivo. Pronto, elevado a 12. Aí agora o resultado é 1 sobre 5 elevado a 12. Por quê? Porque eu fiz a distribuição. 1 sobre 5. Né? Como 1 elevado a qualquer número é 1, então fica 1 sobre 5 elevado a 12. Essa é a resposta. Ah, eu vou ter que resolver? Não, quando a potência é muito grande, quando o expoente é muito grande, não precisa resolver. Deixa aí nessa forma e o professor aceita. Certo? Olha só isso aqui. Isso aqui parece estranho, mas não é.
Veja que aqui a base dessa potência é menos 0,5. Aqui a base dessa potência também é menos 0,5. Eles têm bases iguais. Se eles têm bases iguais e isso aqui é uma divisão, então o resultado vai ser: repete a base e subtrai os expoentes. 8 menos 5. Repete a base, subtrai os expoentes. Isso fica menos 0,5 elevado a 3. Só que quem é 0,5? 0,5 é 1 meio. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever 1 sobre 2. Menos, desculpa, porque tem um sinal de menos ali, né? Não pode esquecer que aqui tem um sinal de menos que pertence à base. Então fica menos 1 meio elevado a 3. Distribui. Vai ficar, ó, menos 1 meio elevado a 3. Isso aqui é um expoente ímpar. Se é um expoente ímpar e a base é negativa, a potência resultado também é negativa. Então vai ficar assim, menos 1 elevado a 2 terços. 2 terços não. 1 meio, não, desculpa, 1 sobre 2 elevado a 3. 1 sobre 2 elevado a 3. Certo? Isso vai ficar menos 1 oitavo. Então o resultado disso aqui, menos 0,5 elevado a 8, dividido por menos 0,5 elevado a 5, potências de mesma base, eu só fiz subtrair o expoente, converti menos 0,5 para menos 1 meio e estou dando o resultado em fração. Certo? Um detalhe muito importante. Na minha opinião, fração facilita tudo. Certo? Fração facilita tudo. Tudo que você fizer vai ser facilitado com fração. Tá certo? Por isso eu converti o menos 0,5 para menos 1 meio. Tá? E aqui não tem o que fazer. Oh, meu Deus, aqui não tem o que fazer, certo? Veja, isso é potência de potência, isso é potência de potência. Então isso aqui vai ficar 10, 2 vezes 3 vezes 4. Isso significa 10 elevado à 24ª potência. 2 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. Está aí, 10 elevado a 24. 10 elevado a 24, caso você não saiba, é o 1 seguido de 24 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, tá aí. Este número é 10 elevado a 24. Aí a gente tem 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, septilhão. Eu acho que seria, isso aí seria 1 septilhão. É um número grande, eu não sei se é sept ou hept. Um dos dois. É muito grande, a gente não vai saber contar até aí mesmo. Então, é basicamente isso. Uma potência de 10, né? Isso aqui a gente chama de potência, uma potência de 10, uma potência do número 10. A gente já viu esse termo, né? Não custa nada rever. Bora lá para a próxima. Resolva as seguintes expressões relacionadas à potência. Eu acho que antes da gente entrar em notação científica, que eu vou gravar em outro vídeo, eu vou gravar isso, aí eu vou resolver essas daqui que eu acho que a gente termina, né? Só tem 10 minutos aí para o nosso vídeo, próximo vídeo a gente já entra em notação científica, certo? Olha só, vamos resolver aqui. Menos 2 elevado a 3, ó, menos 2 elevado a 3. Eu vou manter isso aqui, porque se a gente precisar, se tiver alguma coisa aí com relação à potência de potência, a gente vai ter que saber, né? Menos, ó, tem muito menos aqui. Então, não, como tem coisas diferentes, vamos lá. Menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3, lembra, isso não faz parte da base. E mesmo que fizesse, o expoente é ímpar, né? Então isso vai ficar menos. 2 elevado a 3 é 8.
certo? Menos, olha só que legal, abre colchete. 3 elevado a 2 é 9. Muito bem, certo? Menos. Se tem muito menos, sinal de mais, tem soma e subtração, não vai dar para fazer aquela brincadeira com as bases. Não vai dar para fazer a brincadeira com as bases. Repete a base, somos expoentes. Não dá. Então a gente vai ter que responder mesmo. Menos, abre parênteses. Aí aqui tem 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Menos 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. Certo? Tudo isso elevado a 51. E aí fecha os colchetes. Certo? Peguei, resolvi todas as potências, transformei em números. Agora, vamos lá. Isso aqui é igual a menos 8, vou repetir o menos 8, menos 9, menos... Dentro dos parênteses, você tem 8 menos 9. Quanto é 8 menos 9? 8 menos 9 é menos 1. Elevado a 51. Menos 1 elevado a 51. Pronto. Pergunta. Quanto é menos 1, que é negativo, elevado a 51? Isso aqui vai dar menos 1. Porque o 1 elevado a qualquer coisa é 1. Mas o menos 1 elevado a expoentes pares dá 1. O menos 1 elevado a expoentes ímpares dá menos 1. Né? A base negativa, isso aqui é um expoente ímpar, menos 1. Então vamos repetir de novo aqui. Tá? Menos 8, menos 9, menos 1. Quanto é 9 menos menos 1? 9 menos menos 1. Né? 9 menos menos 1. O sinal de menos com o sinal de menos do parênteses fica mais. Isso aqui vai ficar 9 mais 1. Isso aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar 10. Então, olha o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é menos 8 menos 10. Menos 8 menos 10, como não tem sinal aqui dentro, vai ficar menos 18. É essa a resposta aqui. Menos 18. Próxima. A próxima, vamos fazer algumas alterações aqui. Ó. Expoente negativo. Significa que eu tenho que inverter esta fração. 5 sobre 2 elevado a 2. Tudo isso dividido por 5 sobre 4. Certo? Aí vamos ter menos sinal negativo, expoente par. O resultado é positivo. Mas aqui o expoente é negativo. Então o expoente negativo vai ficar assim. Ó. Vamos primeiro tratar do expoente negativo. Vai ficar 2 e isso aqui vai ficar menos 1/2. Por que ficou menos 1/2? Porque você já sabe que o expoente negativo troca de sinal e a fração inverte. Menos 2, a inversão do menos 2 é menos 1/2. É 1 sobre 2, só que negativo. Aí nós temos aqui um sinal de menos. Menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9, positivo. Olha que eu já estou conseguindo resolver algumas coisas. Certo? Bora lá. Esse cara aqui, ele vai ficar 25, porque o 2 vai se distribuir, né? 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 25 sobre 4. Isso vai ser dividido por 5 sobre 4. Menos 1/2, esse cara vai se distribuir. Só que isso é par. Então esse cara tem que ficar positivo. Vai ficar 1/4 positivo. Menos 9. Certo? Então, preste atenção em cada detalhe. O menos 2 virou 2 e inverteu esse menos 2 para ser menos 1 sobre 2. Todo mundo se elevou. O 2, por ser par, qualquer número de base negativa vira uma potência positiva. Por isso ele virou 1/4 e não menos 1/4. Certo? 25 dividido por 4
dividido por 5 dividido por 4. Veja só. Veja só. Se você divide, vamos lembrar disso. Se você divide 25 sobre 4 dividido por 5 sobre 4, você sabe que precisa repetir a primeira fração, transformar o divisor em vezes e alternar, inverter a outra fração. Então, quando você tem divisão entre frações, você repete a primeira fração igualzinha, a fração que está antes do divisor, troca o sinal de dividir por vezes e usa a outra fração invertida. Certo? Usa a outra fração invertida. Resultado, o 4 que está dividindo corta com o 4 que está multiplicando. Vai ficar 25 sobre 5, que é 5. Ou seja, isso aqui é 5. 5 menos 1 quarto menos 9. Eu já poderia fazer 5 menos 9, né? Ó, 5 menos 9 vai ficar menos 4 menos 1 quarto. Menos 4 menos 1 quarto. Isso fica como, se você quiser, na forma de decimal, 1 quarto é 0,25. Então, menos 4 menos 0,25, o que resulta em menos 4,25. Pronto, a resposta pode ser menos 4,25. Ou, se você quiser na forma de fração, você multiplica esse cara, 4 vezes 4, 16. 16 menos 1. Pronto, então vai ficar assim, 4 vezes menos 4. Isso aqui vai ficar menos 16 menos 1 sobre 4. Menos 16 menos 1 é menos 17 sobre 4. Então essa resposta ou essa resposta estariam válidas na letra B. Atente para todos os detalhes. Por quê? Porque o que pode acontecer é você errar no meio do caminho. Ave Maria, se você errar no meio do caminho, você ferra tudo. Certo? Meu principal problema agora, veja só. Eu vou fazer com que você fique atento com a parte mais problemática que essa conta teve. A parte mais problemática que essa conta teve foi isso aqui. Porque você tem uma base negativa e um expoente negativo. Tá? Uma base negativa e um expoente negativo. E é claro, tem um sinal de menos aqui, mas esse sinal de menos apenas ficará para depois. Ele vai permanecer ali. Mas olha o que eu fiz. Se isso aqui é negativo, então eu vou ter que inverter o cara de dentro. Foi a primeira coisa que eu fiz. E troquei o sinal do expoente. Foi a primeira coisa que eu fiz, certo? Troquei o sinal do expoente e transformei o 2 em 1 sobre 2. Só que esse 2 aqui está menos. Então, tem que ficar menos aqui. E o menos de fora permanece, porque permanece. Agora que eu fiz a troca do expoente, eu vou lembrar que isso aqui é uma base. Isso aqui é uma base negativa, mas esse expoente é par. Então, o que é que eu faço? Isso aqui vai se transformar em 1 ao quadrado, porque vai distribuir, sobre 2 ao quadrado, porque distribuiu. O sinal de menos morre, porque esse cara é par. O resultado tem que ser positivo. Aí esse cara fica dentro dos parênteses assim, 1, 4. E o sinal de menos de fora permanece do lado de fora. Certo? Só presta atenção para isso, pelo amor de Deus, presta atenção para isso. Tá certo? Pronto, terminamos potência. Vamos entrar em notação científica. Certo? Agora vai notação científica. Vamos lá. Com isso a gente se despede, né? Deus te abençoe, meu irmão, minha querida irmã, meu querido aluno, minha querida aluna. Daqui a pouquinho a gente tem mais um vídeo, infelizmente, né? Bora lá.